Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. E semana passada a gente não teve episódio, não foi, João? Mas, rapaz, logo 50, número 50, não deu para estarmos aqui, adoeci, não tinha um episódio já gravado. E aí falhamos, depois de 9 meses, falhamos uma semaninha, mas está perdoado, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus. E vamos agora trabalhar para não faltar mais nenhuma semana. Toda semana vai ter episódio aqui. Estou gravando um hoje, se Deus quiser, vou gravar outra amanhã. Essa semana estou gravando outro para sempre deixar um episódio aí à frente. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E olhe que eu vou me redimir hoje, não vou? Porque eu trouxe uma história para vocês. Meus irmãos, que vocês não têm noção, não. Fui para um evento ali na cidade, próximo a Arco Verde, Posto do Boi, e estava lá essa mulher que vou apresentar agora para vocês. Que história! Eu disse, meu Deus, tenho que trazer essa mulher para me contar esse testemunho no MapaCast. Deu certo, viu? Glória a Deus, ela está aqui. Vou agora falar um pouquinho dela para vocês. Ela que é de Porto Alegre, Santa Catarina, casada com Maurício, mãe de Maurício também, né? Se chama Maurício, um dos seus filhos? Não, é Davi e Jonas. Ah, Davi e Jonas. Isso. Então, eu que escrevi aqui errado. Então, mãe de Davi e Jonas, escritora, pedagoga e graduando em psicologia. Missionária, viu? E aspirante aí ao Ministério Pastoral. Estou aqui com Tanise Stey, é assim mesmo que pronuncia? Stey. Oh, minha gente, é alemão, Eita, meu Deus, olha só, seja muito bem-vinda ao MapaCast. Pastora, missionária, não sei. É uma honra estar aqui, Glória a Deus. E poder divulgar um pouquinho dos feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Então é um prazer muito grande, obrigada pelo convite. Eu espero que o pessoal de casa que vai assistir seja edificado. Com certeza, porque amém. Quem faz é o Senhor. Amém? É verdade. Então nos contem, né? Você ainda não conhece muito bem o nosso canal, mas eu sempre costumo perguntar aos nossos convidados um pouco sobre, né, os primórdios da sua infância, né? Você que nasceu lá em Porto Alegre, já nos conta um pouco. Eu sei que sua história já está muito atrelada ao seu nascimento, né? Eu já ouvi. Então, conta para o pessoal aqui como tudo aconteceu. Então, eu costumo sempre começar com uma historinha, né? Eu acho que eu vou iniciar por ela. Reza a lenda, como eu digo, que uma mulher no sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ao descobrir uma gravidez, ela se apavorou muito, porque ela já era mãe de uma menininha de 1 ano. E na hora do desespero, sem conhecer Jesus, ela não pensou em outra coisa, senão interromper aquela gestação. E na época ela procura então uma parteira para fazer um procedimento. E ela conta que ao ir até a casa dessa mulher, dessa parteira, tinha um bar próximo com alguns homens bebendo e ela pede informação de onde essa mulher morava. E um deles dá a informação, mas quando ela vira as costas, ele diz: ei, mulher, o filho não é o fim do mundo. Onde come um, come dois. Vai para casa. E essa mulher disse que ficou muito brava, irada, e foi até a parteira. Mas ao chegar lá, e na hora do procedimento, essa sonda cai, né, no chão, e a parteira informa, então, que o procedimento não poderia ser feito, porque podia, né, dar alguma inflamação nela, enfim. E então orienta a mulher a ir até a farmácia que ficava próxima ao bar e comprar uma nova sonda para então fazer a aplicação. A surpresa é que a mulher não tinha mais dinheiro, né, e desesperada ela desce essa rua chorando, e o homem, o bêbado daquele bar, talvez sabia quem era a mulher, o que ela fazia, talvez conhecesse até o tempo que o procedimento durava. Quando ele viu a mulher retornar tão rápido, ele fala para a mulher de novo: mulher, filho não é um fim do mundo, onde come um, come dois. E essa mulher vai para casa com muito peso no coração, porque ela não sabia mais o que fazer, estava desesperada. E ao chegar em casa, a sogra pergunta para ela: meu Deus, o que aconteceu? Onde tu estava? Por que tu tá chorando assim? E aí ela conta para a sogra a história, que estava grávida e que tinha ido tentar um procedimento. E a surpresa é que a sogra olha para ela e diz: um filho não é o fim do mundo. Onde come um, come dois. E hoje essa menininha nasceu, né?
não foi feito o procedimento e essa menina está aqui contando essa história, né? Então, eu costumo contar isso porque, de fato, nós não entendemos os planos do Senhor. Verdade. E a Bíblia diz lá no Salmo 139 que ele nos formou de forma milagrosamente, né? Assombrosamente. Verdade. Ele nos planejou e nos desenhou conforme a vontade dele. Verdade. Então, assim nasceu a minha história, né? Então, a gente pensa muito assim com a questão da rejeição. Uhum. Então, essa rejeição inicia nesse ventre, mas não por falta de amor, mas por momentos de desespero. E quantas mães na nossa nação Sim. hoje, nesse exato momento, não estão desesperadas com uma notícia de uma gravidez, né? Porque não conhecem a Cristo, porque a Bíblia diz que o filho, ele não é o fim do mundo, né? Mas ele é herança do Senhor. Verdade. Eles são flechas na mão do arqueiro. Então, a igreja pode também se posicionar tanto nessa área de ajudar tantas mulheres que talvez estejam precisando de uma ajuda, de um auxílio, né? E mostrar para essa mulher o quanto um filho é valioso. É verdade. Porque muitas vezes as consequências, né? Muita gente não sabe lidar com as consequências dos atos. E o inimigo quer que a gente faça, né? Depois o BO, você que se vire. Né? E a gente vê essa questão da interrupção da gestação, do aborto, também muito presente em famílias que não se organizaram, né? Não tem uma organização familiar, um planejamento familiar e se desesperam mesmo, né? Dependendo da situação que se encontra. Então, eu costumo dizer que a minha vida, ela já é um milagre desde este ponto e também digo que Deus usa quem Ele quer, né? Naquele momento, Ele usou até um bêbado para trazer uma reflexão para o coração da minha mãe. Né? Usa mesmo. Então, ele usa, né? A Bíblia fala que ele usou até uma mula. Nós cremos nesse Deus que usa quem ele quer na hora que ele quer. Né? Para que o propósito dele se cumpra. E eu sempre costumo dizer isso, né? Que um filho não é o fim do mundo, mas ele pode ser luz para este mundo. Né? É isso que o Senhor deseja dos nossos filhos, que eles sejam luz, que eles sejam sal da terra. E a gente vê aí a vontade de Deus explícita, né, na sua vida. Deus não queria que aquilo acontecesse. Exatamente. Né? Então, infelizmente, quantas pessoas optam pela interrupção, não é o que Deus quer. Né? Não é. Porque sempre que, com certeza, Ele quer e pode intervir, Ele interviu. No seu caso, Ele claramente interviu. Né? E a gente entender um pouco mais amplo a situação do aborto nessa parte espiritual, né? Porque quando nós interrompemos uma gestação, não é uma vida que a gente interrompe, é uma geração inteira. Porque se a minha mãe tivesse feito o aborto, né? Eu não estaria aqui, meu filho é missionário, também não estaria servindo a obra do Senhor, né? Então, quantas coisas são abortadas, quantos sonhos, quantos planos, quantos projetos, né? Então, eu não tenho mais a conta de quantas pessoas eu já alcancei com o meu ministério, não consigo mensurar quantas vidas o meu filho também já alcançou através do ministério dele, então tudo isso teria sido abortado lá no passado. Verdade, tá vendo aí a importância, né, de permanecer independente, né, do desespero, do sentimento que muitas vezes você esteja sentindo naquele momento, né, porque nada é para sempre. Nós vivemos ciclos e aí essas dores vão passar, né, vão viver outras etapas, e aí sua mãe decidiu, né, e naquela tarde, noite, não sei, optou por não fazer mais essa interrupção. Pra glória de Deus. E aí nasceu essa menina, né? Minha mãe conta que eu era muito peralta na minha infância. Era uma criança também muito alegre, muito generosa, né? Essas são as palavras dela. Mas ao longo do tempo eu nasci, eu costumo falar muito disso, né? E também é o meu objeto de estudo. Famílias vulneráveis. E a maioria de nós viemos de famílias desorganizadas, desestruturadas. Isso porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Então é muito difícil a gente ter uma família cristã que todo mundo
mundo nasceu num berço cristão e que não tem problema, porque mesmo as famílias cristãs também têm coisas para resolver, também têm dificuldades para enfrentar. Então eu nasci numa família mais desorganizada, vamos dizer assim, né? Minha mãe veio de uma família de alcoólatras, né? A minha mãe casou muito jovem, aos 17 anos, então muito cedo ela separou e provou da dor, né? De ser uma mulher separada com 2 filhas para criar. Minha mãe passou muito trabalho, assim. Minha mãe foi faxineira, trabalhava em limpeza para poder nos sustentar e contava com o apoio dos meus avós paternos, né? Os meus avós ajudaram muito na nossa criação. Então esse foi o contexto no qual eu fui criada, com muitas brigas, onde o álcool imperava. A minha família não conhecia Jesus, a minha avó era, a gente, né, trabalhava com ocultismo, lá no sul a gente fala batuqueiro, né? Então minha avó veio dessas religiões de matriz africanas, né? Então, o meu pai também foi pai de santo, os meus pais casaram na Umbanda, consagraram os filhos também na Umbanda também, e mexiam com espiritismo, com toda a sorte, né, do ocultismo. E nós fomos criados, então, nesse contexto. Aos 6 anos de idade, os meus pais se separaram, tinha 6 anos na época, e toda criança que passa por uma separação, ela não compreende o porquê que aquilo acontece. Não compreende, eu não compreendia porque os meus pais brigavam, porque eu vivia naquele contexto, porque que meu pai um dia foi embora. Então, assim, eu tenho poucas lembranças, né? Eu tive um bloqueio de memória por muito tempo. E algumas memórias retornaram após de muita terapia, assim, né? O Senhor, eu vejo por um lado que foi um cuidado do Senhor comigo, né? De deletar algumas coisas tão duras e tão cruéis. Até mesmo dentro da psicologia a gente vai entender que isso é um mecanismo de defesa, né? Que é um bloqueio até para que não haja sofrimento. No meu caso, eu vejo que esse bloqueio foi uma palavra que eu recebi que Deus ia deletar algumas memórias da minha mente, e glória a Deus por isso, né? Porque a gente precisa também ter uma estrutura para lidar com todas as coisas. Então a minha infância foi basicamente isso. E aos 6 anos de idade, após a separação dos meus pais, eu sofri um abuso sexual. E a partir desse abuso, então, havia um rombo na minha alma, né? Eu costumo dizer que era um buraco realmente sem fundo, porque eu não enxergava. E na época, aos 6 anos, era uma outra geração. Essa geração que nós estamos hoje é uma geração que tem muita informação, uma geração que tem acesso às questões sexuais muito cedo, a pornografia, infelizmente. Hoje a gente tem dados de crianças que acessam a pornografia aos 9 anos, mas nós também sabemos que de cada 7 crianças, 3 crianças acessam pornografia aos 6 anos de idade, e isso está destruindo essa geração. Então, mas naquela época eu não tinha acesso, né? A gente mal assistia televisão, e a coisa mais sexual que eu via era o meu avô dando um beijinho, um selinho na minha avó na hora de sair, né? Então era a única coisa que eu via. Eu nunca vi meus pais, né, beijando. A gente não tinha esse tipo de acesso. Também não víamos televisão, assim, filmes ou novelas que aflorasse isso em nós. Então, realmente, quando eu fui violada, eu não sabia o que era aquilo. Eu sabia que era algo ruim, eu sabia que era algo, né, que me dava medo, mas não sabia o que era. E interessante, como eu te falei, que eu não lembrei desse abuso, né? Eu passei toda a minha infância, a minha adolescência sem lembrar. Eu fui lembrar isso na fase adulta, né? Que eu fui trabalhar isso e entender o que tinha acontecido. E eu sempre vejo, assim, que foi um cuidado de Deus, e o Senhor me mostrou, me revelou esse abuso para que houvesse cura na minha alma. Porque o abuso sexual, ele consegue deturpar a personalidade. Ele consegue mudar a configuração da personalidade, do caráter de uma criança. Então, o abuso sexual, ele quando acontece, principalmente na primeira infância, né, abaixo dos 7 anos, ele tem um poder de mudar muitas coisas para o lado ruim. Devastador, né? Devastador. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito revoltada. E os sinais que eu dava na minha infância eram sinais comuns, hoje eu sei porque atuo com essa área, comuns às crianças que passam por violência, né? Em diferentes formas. Então, eu era uma criança já muito ansiosa, eu era uma criança hiperativa,
né? Não parava quieta. Eu era uma criança que queixava muito de dores, né, psicossomáticas, então eu estava sempre com dor de cabeça, com dor nas pernas, com dor no estômago, eu sempre tinha uma dor. E era emocional. Era emocional, fundo emocional. Eu lembro que na época, assim, já as pessoas diziam que me chamavam de Maria das Dores, né? Eu era pequenininha e eu estava sempre com alguma dor, mas ia ao médico e não tinha nenhum motivo orgânico, né? Era realmente emocional, o corpo fala. Verdade. Então, o meu corpo naquele momento estava falando que algo estava errado. Então, roía as unhas, né? Fazia xixi na cama até muito tarde. Isso são sinais de uma criança que passou pelo abuso. Meu Deus. Mas na época, os meus pais, os meus avós, a rede, né, que eu tinha de proteção ali por perto, não perceberam esses sinais, não era muito divulgado. Falar sobre sexo até hoje é um tabu na sociedade, nas famílias cristãs muito mais, né? E é o correto, com licença, pastora, os pais já inserirem essa conversa, né, dentro de casa. Exatamente. Famílias cristãs que muitas vezes têm tabu de não querer falar uma coisa que... Né? E muitas vezes a criança, eu mesmo, quando fui perguntar à minha mãe o que era masturbação, misericórdia. E ela não me disse. Eu ouvi a palavra, né? E quem veio me falar já foi uma professora, né, de ciência. Então, nós temos que, como pais, né? Eu ainda não sou mãe, mas quem tem que ter esse tipo de conversa. A criança já está ouvindo essas palavras, seja na escola, seja em algum lugar, e ela te pergunta, você não tem que vir com ilusionismo, né? Mas ser direto, né? E conversar de forma inteligente, né? E sábia com seus filhos. Porque as crianças, elas são curiosas por natureza, né? Deus fez assim. Só que as crianças, quando elas têm dúvidas e elas não são sanadas, elas não sossegam enquanto não tem resposta. Então, eu sempre falo para os pais, conversem com seus filhos. Porque o mundo não vai explicar da mesma maneira que nós. E se eles forem buscar essas informações na rua, no mundo, com os amigos... No Google, né? Vai ser pior. Vai ser muito pior. Então, o que acontece? Naquela época, eu não sabia o que era. Não tinha essas informações, não era falado. E é uma questão cultural, porque normalmente eu faço palestra para pais e eu sempre questiono no auditório. Quem aqui conversou pelo menos uma vez sobre sexualidade com seus pais? Ninguém levanta a mão. E aí eu faço a segunda pergunta. Quem aqui já conversou com seus filhos sobre sexualidade? Eles também não levantam a mão. Não. Por quê? Porque não tiveram essa educação. Então ainda é um tabu. E muitas pessoas me perguntam, qual a idade para falarmos sobre isso? E eu gosto de citar muito uma amiga minha que chama Neide Lunas, ela é escritora. Ela tem um livro chamado A Hora do Banho. E ela, neste livro, ela ensina, né, pais e educadores, enfim, a rede de proteção, que nós devemos falar sobre sexualidade com a criança desde que elas nascem. Então, com um bebezinho, o que a gente vai fazer? Nós vamos ensinar para esse bebê que eu estou trocando as fraldas e que eu estou mexendo nas partes íntimas dele porque eu preciso fazer higiene. Parece uma coisa muito louca, mas assim, às vezes nós violamos as nossas crianças e jamais faríamos isso com um adulto. Né? E eu dou exemplos muito simples. Tu chegaria em um adulto e pegaria um pano e ia limpar o nariz assim, sem pedir licença? Não. A gente jamais faria isso. Mas na criança a gente vai. Mas na criança fazemos, né? E a mesma coisa é a questão da higiene pessoal. Então, esse livro da Hora do Banho, ele vai retratar isso. Que nós devemos ir anunciando para a criança, porque a criança vai criando aquela mentalidade de que o meu pai, a minha mãe, as pessoas, né, da minha família, elas fazem isso na hora do banho, na hora da minha higiene, mas é só nesse momento. Então, filhinho, mamãe vai te trocar, né? Numa forma muito lúdica. Mamãe vai trocar, vamos limpar o bumbum, que tá todo sujo, né? E a mamãe tá limpando aqui, ninguém pode mexer. A gente vai incutindo isso na cabeça do bebê. Quando ele tiver 2, 3 anos, né? Com 1 aninho, 2 aninhos que tá ali na hora do banho, nós vamos utilizar a hora do banho para ensinar as partes íntimas. Então,
Cadê a cabeça do bebê? O bebê começa a nomear, começa a sinalizar. Cadê a barriga do bebê? Tá aqui. É verdade. Cadê o pé do bebê? Não é assim que faz na banheira? É assim. Então, a gente também precisa mostrar onde está o pênis do bebê. Então, a gente vai nomeando as partes íntimas. E o bom é a gente falar o nome correto, mesmo que tenha apelidos e a gente associe isso para a criança. Mas a gente vai estar instruindo. Por quê? Porque quando essa criança for para a escola, ou quando ela tiver em algum momento que alguém fizer algo diferente do que o pai e a mãe fazem, eles vão falar. Por quê? Foram ensinados. Então tem um relato, né, que eu li eu tenho vários amigos que trabalham com prevenção ao abuso e a gente acaba ouvindo vários testemunhos, né? Então um amigo meu, ele sempre fala, ele é o Dr. Caselli, é promotor de justiça de Minas Gerais, de BH, e ele tem um livro que chama Pedofilia, ele fez parte da CPI da pedofilia, e ele relata o caso de uma garotinha muito pequena, que tinha 3 ou 4 anos, que no dia da audiência questionaram essa criança, né? E ela falou assim, como assim? Todos os papais não fazem isso com as filhas? Se relacionando, né, ao abuso que o pai praticava com ela. Ela achava normal. E ela achava normal, ela ficou espantada, ela era muito pequena. Como assim? Todos os papais não fazem isso? Era tão normal, porque fazia isso desde bebê com ela, que ela achou que todo mundo fazia. Então, por isso a importância também de irmos às escolas, de falarmos, seja em casa ou seja na escola, sobre prevenção, né? Então, eu sempre digo isso, que nas escolas nós não temos o direito de falar sobre sexualidade, não é isso que nós vamos fazer. A gente vai falar sobre o cuidado com o corpo, que esse corpo é precioso, que foi Deus que fez, que é um tesouro, que a gente deve guardar, que ninguém deve tocar. Hoje mesmo eu fiz a contação de história numa escola ali em Venturosa, na escola do pastor Marcelo, né? E uma escola fantástica, né? Diga-se de passagem, fiquei apaixonada pelo projeto. Mas a nossa linguagem é essa, uma linguagem lúdica para poder falar e trabalhar na prevenção. Então, coisas que eu não tive na minha infância. E eu sempre disse assim, o Senhor foi me levantando ao longo do meu testemunho, né? Deus foi me levantando para que hoje eu pudesse ser um adulto que eu precisei lá na minha infância e não tive. Então, hoje eu vou nas escolas e tento alertar e tento ensinar as crianças, porque se alguém tivesse ido na minha escola e tivesse falado, eu teria entendido o que tinha acontecido comigo. Provavelmente, né? E tantas outras crianças que passaram por isso. Então, o quanto é importante, eu já fui em várias escolas e na grande maioria delas eu saio com denúncias, né? Porque as crianças reconhecem, através de uma história tão simples e tão lúdica, reconhecem os sinais do abuso, entendem o que é um abuso e aí elas se sentem à vontade, né? Na liberdade de poder dizer, prof, o que aconteceu com a bailarina acontece comigo também. E aí, então, a gente começa a acionar a rede de proteção. Mas naquela época, né, voltando um pouquinho lá para minha história, naquela época eu não tinha noção do que era aquilo e a minha vida foi um caos, né? E certamente foi de alguém próximo, né? Geralmente mais de 70%, né? Acredito que os abusos são de pessoas do círculo, né? E a maioria, 80%, acontecem na casa da própria vítima. Nossa. Hoje o Brasil, ele tá no ranking mundial, no 2º lugar, ocupando o 2º lugar de exploração sexual, o que significa que a Tailândia ocupa o 1º, né? Então, a cada hora, 320 crianças são exploradas na nossa nação. Abusos sexuais acontecem o tempo inteiro. E nós temos um número altíssimo de casamentos infantis também, né? O Brasil ocupa o 4º lugar. Nós perdemos para Bangladesh, para Nigéria. Enfim, nós temos, né, para a Índia. Temos então, muita coisa para orar, né? Temos muito motivo de oração, né? A nossa infância, ela precisa de muita oração. Porque, historicamente, a infância sempre teve períodos de perseguição. Isso a gente vê na própria Bíblia, né? Verdade, com Jesus, com Moisés. Né? E se a gente vai olhar a construção histórica, social da infância, a gente vai ver que é muito pouco tempo que se protege criança. E haja vista que a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que recém completou 34 anos.
É bem recente Então mesmo. é muito recente. É uma lei hoje referenciada no mundo todo, a melhor lei de proteção, e ao mesmo tempo que temos a melhor lei de proteção, temos um dos piores dados na nossa nação. Então são Meu Deus. coisas que não dá para entender, né? Por isso que eu tento trabalhar muito na formação da igreja. A igreja precisa entender o papel que ela tem. Ô, pastora, e denunciar, né? Porque, assim, diga-se de passagem, eu percebo muita omissão da igreja, né? Inclusive, em Garanhuns, em uma certa igreja, né? Eu soube de uma história de um abuso de um líder, e a igreja, em vez de ser o primeiro a levar esse caba para a cadeia, afastou ele simplesmente dos afazeres ali, das atividades. É coisa assim de não acreditar, né? É coisa de não acreditar. Quando eu falo no tabu em relação a isso, muitas vezes eu já ouvi de pastores assim, ó, púlpito da igreja não é para falar isso. Aí eu digo, então, o senhor deveria rasgar a Bíblia, né? Porque nós não falamos de sexualidade, mas a Bíblia fala. Sim. Quando nós vamos para o Velho Testamento, a Bíblia fala de um estupro. Sim, do irmão. De um irmão. Ó, então aí tá o dado. Na casa da vítima, né? Parentes próximos. E o que foi dito para Tamar? Esqueça isso. Ninguém fala depois do pós dessa história o que fizeram com ela. Que ela contou para os irmãos e destruíram a cidade, não foi? Diz que ela morou na casa de um irmão e lá ela ficou triste. Ou seja, não fizeram nada. Não conta que o pai teve alguma atitude, né? Que era o rei Davi. Enfim, então nós temos... Que foi bem omisso nisso, né? Exatamente. Na família ele foi bem omisso. Então nós temos, assim, a Bíblia fala sobre incesto, lá de Ló, começando lá nos primórdios, né, de Gênesis. Então, assim, por que a Bíblia fala e nós somos tão crentes que nós não podemos falar? Sim. Se o próprio Senhor deixou isso escrito para que nós... Deixou histórias, né, que acontecem e aconteceram em todas as sociedades. Exatamente. Então, nós precisamos nos atentar para isso. O tabu hoje nas igrejas, eu sempre... glorifico muito a Deus quando um pastor abre a igreja e deixa eu ministrar a palavra como foi, né, no culto de Poço do Boi, foi ontem também na igreja do pastor aqui, do pastor Marcelo em Venturosa. Por quê? Porque a igreja tem muitas pessoas feridas. Demais. Eu já escutei muitas histórias de pastores e pastoras que passaram por violência na sua infância. E nunca contaram. E nunca contaram. Né, de casos, como a gente pode citar mesmo da própria Damares Alves, que ela relata, né, esse abuso na infância, porque o pai era pastor e a casa vivia cheia de pessoas. Então, quanto esses pastores que acolhem, e glória a Deus, né, estou acolhida na casa do pastor Marcelo, mas o quanto nós precisamos proteger nossas crianças. Meu Deus. O próprio testemunho da pastora Helena Tanuri, né, que ouvimos agora há poucos dias ali em Petrolina, ela relata a mesma coisa, né? Foi dentro de casa, foi por um parente, num primeiro momento ninguém acreditou, e isso acontece. É a mesma história, né? É muito similar quem passou por abuso. Por quê? Tanto os sinais são iguais, são similares, quanto o que vem depois, os traumas, eles são muito parecidos, né? Eu até falava com a pastora Helena e eu disse assim, Satanás não é nada criativo, porque é uma repetição. É porque ele sabe que funciona, né? Aí a gente também conhece a roda de Jesus, que é pregar o evangelho, que é a luz do mundo. Glória a Deus. E trazer luz sobre essas escuridões também, né, Mas pastor? quantas pessoas se calam, né? Esse livro, ele foi escrito, né, embasado numa história real. De uma menina que passou por abuso dos 8 aos 11 anos de idade e que escondeu esse segredo por 34 anos. Mas eu já ouvi histórias de pessoas que ficaram 54 anos no silêncio. Jesus, e com certeza essas pessoas tinham uma fibromialgia no mínimo, né? No mínimo. No mínimo, porque você carregar um trem desse. Depressão, ansiedade, tentativas de suicídio, automutilação, tentativas de suicídio, transtorno, né, TEPT, que é o transtorno de... agora fugiu o nome.
do estresse pós-traumático e também desvio de personalidade como borderline e tantos outros, muitas vezes consequências de um abuso na infância. Então, a consequência do abuso, ela é sempre, de fato, com o tempo, né, de duração desse abuso, quanto tempo essa criança ficou sendo violentada, quem era a pessoa, quanto mais próximo a gente sabe que o dano é maior, quanto mais tempo e quanto menor a idade dessa criança. Então, tudo isso são fatores que vão dizer como que essa criança vai responder ao abuso. Né? As pessoas também me perguntam, todas as pessoas que passam por abuso precisam de terapia? Não. Depende muito da situação, depende muito de como essa pessoa respondeu a isso, mas a grande maioria necessita de auxílio e não tem, né? Nas nossas redes nós encontramos que é um outro tabu, né? Dentro da igreja principalmente, quem procura psicólogo, terapeuta é ruim da bola, né? Porque é doido. A igreja apregoou por muito tempo que Jesus curava tudo e eu creio nesse Jesus que tem poder para curar todas as coisas, amém? É esse Deus que nós cremos. Mas ele também instituiu médicos, a própria palavra diz que Lucas era médico. Então, ele também criou a medicina, ele deu sabedoria aos homens. E a Bíblia, eu gosto e entendo e confio na terapia porque eu acredito que ela é bíblica, né? Qual que é o princípio da terapia? É o falar, é o liberar perdão, é o ressignificar a partir do confessar. E a Bíblia fala sobre confessar uns aos outros. Tiago vai falar exatamente isso, né? O que Tiago vai falar? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Então, esse é processo terapêutico. Confesso. Logo recebo cura, né? Recebo oração, libero perdão, esse é o processo. É verdade. Então, tenho liberação para cura. Então, o processo terapêutico é isso. É claro que eu sempre oriento, né? Que terapia tem que ser com cristão. Não tem como crente fazer terapia. Eu digo isso também. Né? Porque nós precisamos entender que são princípios e valores diferentes. Né? Não tenho nada contra os colegas, né, da psicologia que não são cristãos, mas princípios e valores são diferentes. Verdade. Eu nunca tinha passado por uma terapia, né? E para quem me acompanha nas redes sociais sabe um pouco do meu testemunho, que no dado momento da minha vida, a primeira vez eu procurei a terapia, né? E aí Deus me colocou uma mulher de Deus. Inclusive vou conhecê-la agora pessoalmente em setembro, estou indo para Curitiba. Que legal! E assim, que mulher de Deus, ela anda muito com Andréa Vargas, né? Ela atua muito na questão da dependência emocional, tudo isso. E aí foi, meu Deus, que bênção. E aí quando minha libertação chegou, assim, um processo de quase 1 ano, mais ou menos, ela disse, Edja, muitas vezes eu só podia ir com você até aqui. E quando nós terminávamos a sessão, eu dizia, Espírito Santo, abre os olhos dessa menina, faz com que ela enxergue só aquilo que você pode fazer ela enxergar. Então, eu falo muito sobre isso. A Bíblia diz que abrir o nosso coração, né, procede fontes de vida, e eu acredito que o mesmo é verdadeiro ao contrário. Se nós abrirmos o nosso coração demais para qualquer outra pessoa, pode emanar morte. Então, nós devemos confiar no nosso coração, sim, a alguém que tenha valores, né, e que tenha conceitos naquilo que nós acreditamos também. Não pode abrir o coração para qualquer pessoa de jeito nenhum. Nosso coração é precioso, nossa alma, né, as nossas emoções precisam ser protegidas. E é o que eu digo quando eu ministro em igrejas e falo do meu testemunho, eu sempre digo, queridos, você precisa ter alguém, assim como nós falamos para as crianças que eles precisam ter um adulto de confiança para contar os seus segredos, para abrir seu coração, nós adultos também. Precisamos de pessoas de confiança, a qual nós possamos abrir nosso coração. Isso pode ser um bom discipulador, né? Não necessariamente precisa ser um terapeuta, mas que nós tenhamos pessoas de confiança. Não é para abrir no Instagram, nem jogar no Facebook, né? Não é isso que quando a gente fala em abrir e falar, né? Claro que tem testemunhos que eles se tornam públicos porque assim o Senhor quer, né? Eu lembro que quando o Senhor tratou isso em mim, foi um processo muito dolorido.
eu lembrei dos abusos sofridos aos 22 anos de idade. Nossa. Então Deus começou a trabalhar. Eu demorei bastante tempo. Só com 28 anos de idade que eu comecei a buscar ajuda. Olha quanto tempo eu fiquei depois de 6 todas as anos lembranças. ainda, né? Fiquei sofrendo muito. E eu lembro que quando eu achei uma pastora, né, que é a pastora Lenice, ela estava formando em psicologia naquela época, e eu lembro que eu busquei ajuda com ela e disse, olha, eu preciso organizar algumas coisas que não estão bem, né? Começou a refletir muita coisa no meu casamento, meu marido teve muita paciência comigo, e ainda tem, né? Foi um Graças a santo, Deus. não foi? Foi. Então, assim, ele me ajudou muito, sabe? Mas ele também tinha os seus limites, né? Então, porque você teve muita dificuldade com a intimidade, exato, não foi, pastora? Foi. Porque o que a gente entende hoje, eu tenho compreensão disso. A criança que passou por abuso sexual, ela vai se tornar uma criança sexualizada precocemente. Ela vai despertar, né, para as questões sexuais muito cedo. E a grande maioria vai entrar para uma área de rebeldia e promiscuidade na adolescência. E confusão, ainda mais hoje, na geração de hoje, né? Uma confusão na identidade também de gênero. Ah, eu sou menina, eu fico com raiva, porque, enfim, né? Se foi uma mulher que molestou, fica com raiva de mulher, fica, né? Então, assim, é muito confuso. Então, eu passei por todas essas nuances, né? Na minha adolescência, uma adolescência muito rebelde, muito depressiva, fugia de casa, tudo isso. Quando a gente vai estudar abuso ou dinâmica do abuso, a gente entende que faz parte da criança que passou por essas violações. Então, o que aconteceu depois? Quando eu casei, santifiquei, né? Cumpri a palavra do Senhor, né? Deixa o homem, seu pai e sua mãe, né? Junte a sua mulher e se torne uma só carne, que é abençoado, porque o sexo, ele é o quê? Ele é abençoado no casamento. Foi Deus que criou, foi Ele que planejou isso, né? Então, quando eu casei, o inimigo começou a usar. Então, eu tive muitas dificuldades no meu relacionamento, vinha muitas lembranças, o que nós chamamos de gatilhos, né? Então, começaram a vir esses gatilhos, essas lembranças que começaram a me perturbar, que começaram a me distanciar do meu esposo, porque ele não tinha culpa de nada. E até então eu não havia falado para ninguém, nem mesmo para ele. Era um segredo que estava guardadinho dentro de mim. E aí, quando eu busquei ajuda, então, da pastora, eu já estava, assim, num processo mais depressivo por outras questões que estavam acontecendo, né? Eu nunca cheguei a ter depressão, mas eu já estava bem entristecida, com bastante dificuldade de reorganizar meus pensamentos. E eu lembro que um dos conselhos que ela me deu é: volta a estudar, tu gosta tanto de estudar, né? Vai ter um período para ti. Eu estava muito reclusa nessa época em casa com os meninos. E aí eu voltei para fazer um pós, eu já era graduada em pedagogia e voltei para fazer uma graduação em psicopedagogia. Tamanha minha surpresa, né, que no andar do curso a gente tinha um estágio e eu recebi um caso de presente, que foi um caso de abuso sexual, o primeiro caso. E eu lembro que no processo desse caso foi muito difícil para mim, porque eu comecei a me espelhar, né? Questão de me ver naquela criança e comecei a ficar com mais revolta ainda, né? E com mais dificuldade de compreender o que estava acontecendo. Mas nesse período eu já estava em atendimento psicológico, mas eu ainda não havia falado sobre esse assunto. E o Senhor sabe de todas as coisas, Ele conduz da maneira que Ele quer. Nossa, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, o que aconteceu foi que aquela menina começou a revelar quem eu era. Ela tinha a mesma idade, ela tinha os mesmos sintomas, ela tinha dor na barriga, dor de cabeça, ela não tinha dificuldade na escola, não reconhecia as letras do alfabeto. Então, eu estava fazendo aquele espelhamento, ela era eu. E aí, eu lembro que um dia a minha orientadora falou assim: olha só, Tanise, eu gostaria de entender por que tu ainda não fechou o caso, a tua hipótese diagnóstica, sendo que tu sabe o que aconteceu com essa menina. Ela literalmente desenhou pra você e eu não entendi ainda por que tu não fechou. Aí naquele dia, assim, o véu, sabe? Caiu as escamas dos meus olhos e eu disse: meu Deus, o que tá acontecendo? Eu liguei pra minha terapeuta, pra pastora, e eu disse: eu preciso muito conversar contigo e tem que ser hoje que eu tô com coragem, né? E eu lembro que naquele dia eu trouxe algumas coisas pra ela e com muita vergonha eu confessei,
porque eu nunca havia falado para ninguém, né? Naquele momento ela orou comigo e nós começamos então um processo realmente de cura, de libertação. E eu lembro que eu retornei, né, para a faculdade e a minha professora foi obrigada a contar para minha professora. Eu disse: olha, aconteceu a mesma coisa comigo e tá sendo difícil para mim, tô num processo. E ela disse: não, eu assumo esse caso pra ti, né? Eu perguntei, bom, eram 90 casos na época, né? Eram 30 alunas. Eu perguntei, quantos casos tem de abuso na turma? E ela falou: só tem esse. E eu disse: você tem certeza? Não é comum, claro, ela atendia também em uma região, né, mais privilegiada, assim, da cidade. Mas não quer dizer nada, porque o abuso não respeita, né, classe social. Mas na época ela disse que não tinha essa experiência, né? E ela disse: mas eu assumo. Eu falei: não, se a senhora tá me falando que só tem um caso de abuso e ele caiu justamente no meu colo, se a senhora me ajudar, eu vou ficar com essa criança até o fim. E ela: não, eu vou te ajudar, mas eu também não sei como fazer. Vou buscar ajuda de uma outra universidade, né, de um outro estado, para ver se eles conseguem nos auxiliar. E ela mandou um e-mail e tal, e ela me respondeu. Aí eu sei que naquela noite eu fui para casa e eu chorei bastante. E o meu marido dizia: amor, tem certeza que tu vai terminar esse curso? Tá te fazendo tão mal, tu chega, tu chora, tu não para de pensar nessa criança e tal. Porque eu falava para ele sobre a criança, mas não falava o que era, né? Eu só dizia: fizeram coisa ruim com aquela menina e tal. E aí eu orei e disse para Deus: Senhor, nem a professora sabe o que fazer com essa criança, mas o Senhor me deu ela de presente e eu preciso saber como que eu posso direcionar essa criança para cura. Lembro que eu orei e o Senhor me deu a palavra de Jeremias 18, né? Dispõe-te, desce, vai à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. E a palavra de Deus diz então, né? Tá vendo esse oleiro, esse vaso na mão do oleiro que se desfez e ele fez conforme lhe agradava. Assim diz o Senhor: não posso fazer eu de vós como fiz com esse vaso, né? Te reconstruir, te moldar novamente. E eu lembro que eu orei e eu disse: amém, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Eu não entendi nada daquela palavra, mas retornei para a faculdade no dia seguinte e a minha professora disse para mim: olha só, a faculdade respondeu. Eles tinham um trabalho com crianças de comunidade que passavam por violência e ela falou assim: eles mandaram você trabalhar com barro. E eu disse: oi? Como assim? Com barro? Jeremias 18 fala de barro. E ela falou assim: é para você estudar sobre arte terapia, para você trabalhar com essa menina através do processo de cura da arte terapia. E aí eu lembro que eu mergulhei a estudar e a buscar referenciais para isso, mas literalmente, enquanto nós mexíamos no barro, o Senhor foi curando. A cura passou pela minha alma para poder tocar na vida daquela criança. E no final dos 4 meses de atendimento, eu não havia pegado o alfabeto com ela, porque era essa queixa inicial, né, que ela não reconhecia as letras do alfabeto, pois a menina se alfabetizou, ela estava lendo no final do processo. E nós não havíamos trabalhado nada disso, né? Havíamos trabalhado realmente a liberação da cura da alma daquela criança. E então eu comecei a entender que Deus tinha algo diferente. Deus curou vocês duas. Exatamente, a cura passou por mim para tocar nela. E eu lembro que logo após aquilo, eu anunciei, né, que eu fiz um cardzinho assim na época, que eu já tinha formado em psicopedagogia e estava à disposição com a agenda aberta. E uma amiga minha viu e disse assim: olha, a gente está selecionando uma psicopedagoga aqui, vem fazer uma entrevista, vem cá, né? E era uma casa-lar, né? Um acolhimento de crianças que tinham sido retiradas de suas famílias. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu sempre disse que de 10 casos, 11 era abuso. Né? Então eu comecei a ver que era um mistério comigo, porque se a psicopedagogia não era comum ter relatos de abuso, para mim estava chovendo, era o que vinha. Então eu comecei a estudar e me dedicar para isso, e anos depois o Senhor me deu então o retorno à faculdade, à universidade. Hoje eu estou formando em psicologia, estou iniciando o 10º semestre agora, né? Essa semana. E formo, então, em novembro, finalizo minha formatura em fevereiro. E eu sempre disse pro Senhor: Deus, lá na primeira faculdade eu já dizia: se vai servir de algo para o teu reino,
deixa eu concluir essa faculdade. E o Senhor me deu pós-graduações, né? Me deu a chance de poder estudar. E agora eu tô concluindo essa última com a mesma oração. Senhor, se vai servir de algo para o teu reino, então deixa eu concluir. E no meio disso tudo, em 2019, nós iniciamos com um projeto de escrever histórias para crianças. Então são histórias reais e atuais de missionários brasileiros que pagam o preço aí para divulgar o amor de Deus. Então são histórias para inspirar, né, a vida das crianças. Nós temos 9 histórias missionárias publicadas e a coleção Tudo Depende, que vai falar aí de assuntos mais ligados à área da educação, como autismo, alimentação saudável, ansiedade e a própria prevenção ao abuso sexual. Então, em 2021, finalzinho aí da pandemia, eu ouvi o relato dessa garotinha e perguntei para Deus, o que eu vou fazer com tantos relatos tão difíceis de ouvir? Porque quando as pessoas vêm falar para mim sobre um abuso sofrido, elas não são essas mulheres de 42, 44, 50 anos. Elas são apenas umas garotinhas falando pela primeira vez sobre tudo o que elas passaram, sabe? E aí Deus deu como estratégia esse livro, e esse livro, para honra e glória do nome de Jesus, já atingiu aí mais de 80 mil exemplares distribuídos gratuitamente, o nosso best-seller, né? Nós temos também Os Heróis Também Sofrem, que vai falar sobre a prevenção ao abuso, e esse livro ele só é distribuído gratuitamente pela ajuda de parceiros financeiros, né? Como empresários, ONGs, igrejas já se juntaram para fazer edições deles. Parlamentares também têm feito a distribuição gratuita, e isso é para glorificar o nome de Jesus, porque nós sabemos que aonde a luz entra, as trevas precisam recuar. E isso acontece, eu digo isso muito no consultório, que a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falo isso muito para os meus pacientes, que quando nós conhecemos a verdade sobre nós mesmos, isso traz libertação. Quando nós podemos olhar para a nossa história, mesmo que ela seja dolorida, mesmo que a nossa história seja marcada por tantas coisas ruins, nós precisamos encarar essa verdade e reconstruir a partir disso, né? E reconstruir no Senhor. Porque é Ele que reescreve, né? Na verdade, Ele tem uma história. Quem sai da história escrita somos nós. Nós desviamos o caminho. Então, o Senhor tem todo um trabalho para fazer a gente voltar para o caminho original dele. Então, nós precisamos nos dispor a olhar para nossa história, a perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos feriram. Eu acho que a parte mais dolorida desse processo de cura é, de fato, a liberação do perdão. Né? Acho que essa é a parte mais dolorida de tu poder. Eu lembro que para mim o mais difícil foi, eu era só uma garotinha. Como é que alguém teve coragem? Eu era magricelinha, pequenininha, né? Eu era bem miomzinho assim. Então eu ficava pensando, como que uma criança pode atrair desejo em alguém? Né? Hoje eu entendo, porque estudo essa dinâmica e sei que tem eu ia te perguntar, pedofilia, inclusive, né? o que acontece, o que passa na mente desses perturbados para eles, né, verem uma criança e terem desejo, né? É complicado, né? É complicado de entender. A psicologia vai dizer que isso tá lá no CID, né? Tá relacionado como um transtorno, como uma doença, mas eu costumo dizer que no Brasil nós não temos um número expressivo, tá, de pedófilos. O que a gente tem são abusadores por conveniência. Então, quando vão fazer testes psicológicos, por exemplo, a grande maioria não é pedófilo. Eles abusaram por conveniência, abusaram pela oportunidade que deram, né? Então, assim, por vários fatores. Inclusive, hoje a gente tem um dado muito importante, que é o aumento de abusos realizados por adolescentes. Por quê? Porque as nossas crianças estão consumindo pornografia desde muito cedo.
E o que que acontece com isso? O cérebro, ele tá recebendo essas informações. A pornografia vicia, assim como o uso da cocaína, né? É liberado tantos hormônios, tantos neurotransmissores. Então, causa dependência. E quem é dependente da pornografia, normalmente também é da masturbação. E então, vai criando aquele ciclo. E qual que é a válvula de escape do adolescente? Ele vai reproduzir, o ser humano tem isso, ele vai reproduzir aquilo que ele aprendeu. Por que que a Bíblia fala lá em Deuteronômio 6 que a gente tem que inculcar na cabeça dos nossos filhos e falar da palavra do Senhor andando pelo caminho, ou sentar ou levantar, né? Porque tu tem que inculcar, tu tem que falar. Então, imagina uma criança que está consumindo esse tipo de conteúdo, que vicia, que o nosso cérebro está sendo moldado ainda mais dentro dessa faixa etária de 0 a 12 anos, que a gente está formando caráter e personalidade. Então, o que que a gente precisa entender? Que essa criança que teve essa mente deturpada por tudo isso, ela vai reproduzir com alguém. Então, aí está o cuidado. E geralmente as crianças são mais vulneráveis. Com certeza. Então, aí nós precisamos identificar e ensinar os pais a terem esse cuidado, né? Criança não tem que ficar com um adolescente sozinho, criança não tem que ficar com um adulto, né? Tem que ter esse cuidado. Tem alguns pastores que dizem, Tanise, tu me deixou neurótico, né? Depois. Mas a gente tem que ficar em alerta mesmo. E a igreja, quando essa igreja é treinada para ser um espaço de proteção, todo mundo está antenado, então todo mundo cuida todo mundo. Como é que eu vou dizer? A incidência de acontecer algo é muito menor. Se a igreja é um lugar protegido. Verdade. Se as pessoas são treinadas para esse olhar cuidadoso. E aí, de fato, é uma informação que precisa ser mais disseminada, né? E até a gente voltar a condenar os pecados, né, pastora? Que parece que, sei lá, as pregações mudaram um pouco, né? Eu que cresci dentro de igreja, a gente viu alguns movimentos que tinha mais temor, tinha mais respeito, né, por Deus, pelas coisas de Deus. Eu não via essa agonia por pessoas, por personalidades cristãs. E era diferente. Não era assim. E o que eu posso dizer é que, assim, existe pecado, existe crime. Ok? Então, mentir é pecado. É pecado. Roubar é pecado, mas é crime. É verdade. Violar uma criança, pedofilia, é um pecado na alma, mas ele é um crime. Violência doméstica é pecado, porque a Bíblia diz que o marido tem que amar sua esposa e dar a vida por ela, como Cristo amou a igreja, né? Mas espancar a sua mulher é crime. Então, nós temos as leis e a Bíblia diz que a gente tem que andar na lei do homem, né? Também a gente tem que obedecer às leis. Quando Deus institui as leis, os 10 mandamentos para Moisés, quando nós vamos olhar a questão das leis humanas, a própria legislação ela é embasada nos 10 mandamentos, né? Por que roubar é crime? Da onde eles tiraram isso? Né? Então, o que a gente precisa entender é exatamente isso. Que existe pecado e existe crime. Quando um pastor ouve de alguém, por exemplo, olha, eu penso, eu imagino, eu tenho desejo por crianças. E aí a gente vai questionar. O que tu faz com esse pensamento? Não, eu nunca toquei em nenhuma criança, eu só tenho pensamento, eu tenho desejo. Então, isso é um pecado. Eu vou trabalhar com essa pessoa para trabalhar na mente dela. Porque ela não consumou. No momento em que ela consuma, aí eu tô falando de um crime. Porque nós temos legislações que dizem que qualquer ato libidinoso com crianças menores de 14 anos é crime. É estupro de vulnerável, tá no código. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Então, o pastor que tá lá no gabinete pastoral e que ouve, e que escuta isso, ele precisa entender que ele tem, diante da sociedade, também o dever de denúncia.
E aí eu entrei em várias comunidades aqui do sertão. E tamanha minha surpresa quando eu ministrei algumas palestras para professores, que os professores não sabiam que o Disque 100 é anônimo, que eu posso denunciar sem ter medo de me expor, né? Então, assim, gente, Disque 100 é anônimo. Você pode ligar, você não precisa se identificar. Você deve fazer isso, porque o ECA, né, no artigo do ECA também vai dizer que é dever da sociedade, Sim. é dever de todo mundo priorizar o cuidado das crianças em absoluta prioridade, né? E deixar essa criança salva. Então, é um dever da igreja, é um dever de nós, né, enquanto cidadãos, a que a gente possa abrir a boca e cumprir Provérbios 31, né? Erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Amém. Seja a voz para aqueles que estão ali mudos e calados. Então, nós precisamos, dever da igreja. A igreja precisa ser sal e luz também nessas questões. É verdade. Tivemos um caso aí recente bem, né, complicado, né, que ainda está aí se desenrolando, mas eu acredito que Deus vai trazendo luz, Sim. Né, pastora, porque tem coisas que eu acho que Deus olha assim, olha, já deu, né, e Deus começa, até porque a própria palavra diz que não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Glória a Deus por isso. Então, seja quem for. E demora muito tempo, muitas vezes, né? Infelizmente, né? Demora alguns anos. Então, por isso que o silêncio, e o que eu digo assim, normalmente quando nós vamos trabalhar nessa questão familiar, que vem a exposição de um caso de abuso, quando nós vamos conversar, essa mãe passou por abuso, quando a mãe vai conversar, a avó passou por abuso, então vem uma coisa recorrente como uma maldição dentro da família, né? E que foi guardado em segredo. Quer dizer que se aquela avó tivesse passado por abuso e tivesse orientado a filha, contado, olha, quando eu era pequena aconteceu isso, então a mãe quer que tu te cuide, aquela filha já ia ficar mais em alerta. Talvez verdade. A neta não tivesse acontecido. Então, assim, pra gente entender o quão importante é, né, falarmos, não nos calarmos, ensinarmos as nossas crianças. A frase que nós usamos muito é que criança orientada não fica calada. Né? Entender isso, que essa criança ela precisa de orientação sobre todas as coisas, inclusive sobre isso. Isso mesmo, e como corpo de Cristo, né, como igrejas, nós precisamos ter essa consciência, né, de não passar pano, de não passar a mão para esse tipo de coisa, né, dentro das nossas igrejas. Então, que você denuncie, né, que tenha coragem de denunciar, mesmo que seja seu pastor, seja quem for, não importa. Que o Senhor traga realmente luz, né, sobre nossas congregações, sobre nossas igrejas, e que a verdade prevaleça, e que o Senhor possa libertar e curar muitas dessas crianças que estão sendo, desejo dele, né, abusadas por tantos e tantos anos. E, pastora, voltando um pouquinho, né, da tua história, você nos contou também sobre a sua adolescência, né, que foi um pouco não, bastante, né, cheia de escassez, né, você viveu nessa dubiedade em relação à religião. Nos conta um pouco sobre isso. Então, eu fui criada, né, na questão de ocultismo. A gente foi forjado nisso, era algo que era a religião dos meus pais, era a fé que eles tinham. E aos 9 anos de idade, um grupo de missionários bateu no meu portão. E esse grupo de missionários não se importou que eu era uma criança, mas pregou o amor de Deus para mim. Na época, confesso que a gente não tem, né, maturidade e discernimento de todas as coisas, mas eu ali aceitei Jesus e frequentava a escolinha da igreja, né? Então tinha um projeto, eles levavam as crianças todo final de semana, e então eu frequentei ali por alguns anos, acredito que dos 9 mais ou menos até os 12, 13 anos, né? Acho que até um pouquinho mais, mas a minha família ainda servia o ocultismo, então eu ia no batuque na sexta e no sábado eu ia para a escolinha da igreja, né? E eu vivia assim por alguns anos, e esse grupo de missionários, então, ele foi consagrado a pastor e aquele projeto acabou. Então, eu sempre costumo dizer para as igrejas, né, que se Deus te der um projeto, tu só pode terminar se Ele mandar você parar com esse projeto, senão, né? Quantos projetos são
também abortos nesse sentido, né? São abortados tantos planos ali. E aí acontece que logo depois disso eu fui pro mundo, né? Eu comecei a ir para festas, né? E começou todo um processo dentro da minha adolescência. E aí tinha mais ou menos 17, 18 anos. A minha mãe veio a converter, se firmar realmente no evangelho, porque ela conhecia, frequentava um pouquinho, né? Era simpatizante. E aí, por meados de 17, 18 anos, a minha mãe veio a tomar posição por andar com Cristo. E ali as coisas começaram a mudar. E ela veio a frequentar a mesma igreja que tinha o projeto que anos atrás ia na minha casa. Eu costumo dizer que a palavra do Senhor não volta vazia, que a semente lançada, ela tem o poder de frutificar. Nós não sabemos nem quando, nem como, mas frutifica. E aí o que aconteceu foi exatamente isso, né? Minha mãe começa a frequentar essa igreja e eles lembravam de mim, lembravam do projeto e tal. E eu vim a conhecer Jesus aos 22 anos de idade. Me rendi a Cristo, batizei, né? Os meus avós, a minha avó, que era mãe de santo, colocou muitas coisas fora, se desfez de muitas coisas, começou a frequentar a igreja, mas ela já era idosa, então muitas coisas, né, era difícil dela entender, e ela havia nascido também num berço de ocultismo, então era algumas coisas, né, muito enraizadas na alma e na mente dela. O meu pai ficou doente. Há 7 anos atrás eu perdi meu pai para um câncer. E eu tive, assim, uma infância e uma adolescência muito distante do meu pai. Então eu tive muita dificuldade com a paternidade. E quando meu pai ficou doente, eu já havia convertido já há muitos anos, né? Eu fazia um esforço para ter algum tipo de convívio com ele. Porque eu não tinha amor, né? Eu sempre dizia isso. Eu não conseguia amar meu pai e ver ele como um pai de fato, né? Tive muitos traumas em relação a essa paternidade. E aí eu lembro que quando ele ficou doente, eu já tinha insistido para ele ir no médico, ele estava se queixando com algumas dores, enfim. E aí ele disse, tu ainda quer me levar ao médico? Eu não tô bem. E eu lembro que naquele dia eu levei, na verdade eu tava em processo com meu marido tinha feito uma cirurgia no mesmo dia, e eu falei pra minha irmã levou ele, e quando eu chego no hospital, nossa surpresa, assim, é que a médica falou, olha, teu pai vai internar, está com câncer, né, em fase já terminal, não temos mais o que fazer, e agora é só cuidar dele para ele não ter dor e tal. E aí foi um processo, meu pai ficou 20 dias, ele baixou dia 5 de janeiro, no dia 25 ele veio a falecer, 20 dias no hospital. E nesse período, eu lembro que eu tava dando suporte pra minha irmã, porque minha irmã era muito do meu pai, né, elas tinham um vínculo muito grande. E aí, comecei a dar um apoio pra ela, e uma enfermeira disse assim, olha, teu pai fica muito bem quando tu estás com ele, né? Ele come bem, ele fica mais disposto. E aí eu comecei então a ficar mais tempo com ele, né? Até para ajudar a minha irmã. E num dia eu comecei a orar e disse, Senhor, o que aconteceu? Porque eu tinha uma raiva do meu pai, um ódio tão profundo, né, do meu pai, que em alguns momentos eu pensava, será que meu pai abusou de mim? Será que aconteceu alguma coisa que eu não lembro? Porque, assim, era um ódio, mas uma raiva que eu não sabia explicar de fato. E isso já tinha começado quando teve a ruptura, a separação? Você já teve esse desde a infância, né? sim. Deve ter sido por conta disso, né? Por da tantas separação. coisas. Sim. Mas nesse período em especial, que ele estava internado, eu comecei a orar a Deus e pedir que o Senhor me revelasse. Não queria que ele morresse sem eu entender o que tinha acontecido, né? Porque, assim, o fato é que ele talvez não tenha sido um bom marido para minha mãe, mas ele poderia ter sido um bom pai. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu comecei a pedir pro Senhor. E eu lembro que naquele dia o Senhor me trouxe à luz, assim, a memória que o meu pai me levava pro lugar onde eu passava pelos abusos. Então a minha mente registrou que era meu pai que, em vez de me proteger, me levava para aquele lugar. O meu pai, ele me alcançava pra pessoa, sabe? Então aquilo ficou lá no meu inconsciente guardado por muito tempo. E eu lembro que naquele dia eu comecei a orar, liberar perdão pro meu pai, né? Falar algumas coisas.
agradecer a Deus pela revelação. E naquela noite, eu falei com meu pai, né? Não era uma noite que eu ia ficar com ele, mas eu disse pra minha irmã, pode deixar que hoje eu vou ir posar com ele. E quando eu cheguei no hospital, meu pai já tava, né, com uma respiração mais ofegante, já tinha passado alguns dias, e eu disse pra ele assim, olha, pai, eu quero te pedir perdão, porque eu não fui uma boa filha. Quantas vezes eu não te honrei, quantas vezes eu te xinguei, brigava com meu pai, batia a boca, assim, sabe? Então, comecei a pedir perdão pra ele, eu vi algumas lágrimas rolar, né, do rosto dele, e o meu pai morreu sem saber dessas questões do abuso e sem saber por que eu tinha tanta mágoa com ele. Mas naquela noite que eu comecei a pedir perdão pra ele, eu disse pra ele, olha, pai, eu quero te falar que o que mudou a minha vida foi Jesus, né? Ele disse, eu tô muito feliz porque tu mudou bastante. E eu falei, pois é, tem uma pessoa que fez essa mudança, né? De mim mesma eu não tenho nada pra oferecer pra ninguém, mas Jesus mudou minha vida. Eu comecei a falar de Jesus pro meu pai e eu perguntei, pai, tu quer aceitar Jesus? E ele sinalizou que sim, e eu falei pra ele, então eu vou fazer uma oração e eu quero que tu possa repetir isso. E eu lembro que com aquela fala bem vagarosa já, ele fez a oração, ele repetiu, né, a oração de confissão, confessando Jesus como único e suficiente salvador da vida dele. E quando ele disse amém, ele fechou os olhos e entrou em coma, né, e veio falecer 2 dias depois. Então, tenho certeza que o Senhor salvou a alma do meu pai, me deu essa oportunidade, né? E hoje a minha família inteira serve a Cristo. Minha mãe converteu, minhas irmãs converteram, meus filhos, meu filho é missionário mais velho, o outro quer fazer teologia, meu marido é uma bênção. Hoje só a gente tá orando ainda pela conversão do meu sogro, né? Mas os meus cunhados todos são convertidos, minhas sobrinhas, grande maioria, conhecem a Cristo. E o meu padrasto, que ainda não se rendeu, né? Mas eu costumo dizer que ele é mais crente que muito crente que eu conheço, né? Mas ele ainda não se rendeu e não batizou, mas eu creio que vai cumprir a palavra do Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu vi Deus em todo o processo da minha vida, sabe? Jesus, ele tem o poder de transformar todas as coisas. Não importa, eu costumo dizer isso e falei isso várias vezes hoje na escola. Nós não somos o que fizeram conosco. Nós não somos o que as pessoas dizem a nosso respeito. Nós somos quem Deus diz que nós somos, e o Senhor diz que nós somos um povo exclusivo, que nós somos sacerdócio real, que nós somos filhos amados, né? Que somos menina dos olhos de Deus, que o Senhor tem um plano para nós. Salmo 139 vai dizer que Ele nos fez ainda no ventre materno, nos conhecia como quando éramos substâncias ainda informes. E eu sempre costumo dizer que nós adoramos e nós nos rendemos ao senhorio de um Deus que é grande, tão grande, que a Bíblia diz que Ele tem a terra por estrado dos pés, e mesmo tendo a terra como um tapetinho para os pés, a própria palavra do Senhor vai dizer que Ele é o Deus que inclina os ouvidos quando ouve o nosso clamor. Ele é o Deus que nos atende, Ele é o Deus que nos escuta, Ele é o Deus que ouve o clamor da nossa alma, e Ele é o Deus que transforma todas as coisas, e Ele tem poder para transformar dor em alegria, luto em alegria, em festa. Então Ele é o Senhor que modifica tudo, que muda as nossas dores, que transforma a nossa personalidade. E eu costumo dizer assim para as pessoas, mas quando acontece tudo isso com uma criança, que o caráter e a personalidade dela é deturpada, é verdade, psicologicamente falando, é redução de danos, mas quando nós nos entregamos ao senhorio de Cristo, o caráter dele é mudado em nós. E nós buscamos todo dia ter o caráter de Cristo, né? Olhar lá para o fruto do Espírito e tentar ser parecido com Jesus. Assim como Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente vai tentar imitar Cristo em todo o tempo. E é isso, né? É Cristo em nós. Amém. Esperança da glória. Amém. Eita glória.
Mas é bonita a Bíblia, né? Oh. A pessoa fica até culto, né? A pessoa fica até mais culta, né, pastora? Recitando os versículos. Olha, me diga uma coisa, você também teve uma dificuldade em relação à gravidez, não foi? Você nos contou lá. Isso. Na verdade, é o testemunho do nascimento do meu primogênito. Eu tive 2 abortos espontâneos antes da minha gestação do Davi. E nesse processo eu ainda não havia convertido. O que acontece nesse tempo é que quando a minha mãe já estava firme no Senhor, nesse último aborto, a minha mãe diz assim pra mim: filha, não chora, que Deus sabe de todas as coisas. E eu, naquela hora, briguei, né? E disse: que Deus é esse? Que se Deus existisse, eu não tava aqui perdendo meu filho e não tava toda ensanguentada aqui nessa cadeira. E foi um período, né, que passou. E quando eu engravidei novamente, a minha mãe já estava bem firme com Deus. E ela disse: tu sabe que pra tu ter esse bebê, tu precisa ter um passo de fé, tu precisa tomar uma decisão. E foi quando, de fato, eu batizei, né? De fato, eu quis andar com o Senhor. E eu batizei grávida de 4 meses de gestação. E o Davi veio a nascer com 8 meses de gestação, prematuro. Eu tive uma bolsa rota, minha bolsa estourou e eu fiquei 1 semana em casa sem água. E não sabia, né? Então, o Davi é um milagre. Ele nasceu e foi direto para UTI. Ele ficou 15 dias internado. Ele teve meningite, teve pneumonia, teve várias complicações respiratórias. E pelos médicos, ele não sobreviveria. Se ele sobrevivesse, ele não ia andar, ele não ia caminhar. Ia ter algumas sequelas em relação à meningite que ele havia tido. E o meu tempo, assim, com Deus era muito pouco. Fazia 4 meses que eu estava andando com Cristo, né? Então eu não conhecia a voz do Senhor, não tinha discernimento. E eu lembro que naquele dia, naquele hospital, eu disse para Deus: Senhor, como que eu vou falar para as pessoas que tu és um Deus que cura se essa criança morrer? Como que vai ser isso, né? Eu fiz tudo certinho. Eu decidi andar contigo, eu batizei, eu larguei aquela minha vida miserável, né? Eu larguei toda a minha vida de promiscuidade. Enfim, eu comecei a largar tudo que eu fazia, entendendo o que era andar com Cristo. E eu lembro que naquele dia eu orei e disse: Senhor, se o pecado é meu, me mostra, mas não deixa meu filho morrer. E Deus é tão lindo que Ele nos conhece nas nossas limitações, né? E eu lembro que aquela coisa de novo convertido, eu abri a Bíblia e disse: fala comigo, e pá! E o Senhor me deu um texto em Isaías que diz, né? Confessa agora que eu sou o teu único Senhor e que além de mim outro não há. Uau. E naquele mesmo momento passou um filme na minha cabeça e eu lembrei daquele dia que eu estava, né, ensanguentada, e eu disse à minha mãe que Deus é esse, Deus não existe. E naquele mesmo momento eu já me arrependi, né, chorava, gritava no leito do hospital e dizia: Senhor, tu és o meu único Deus, e além de ti outro não há, eu confesso isso, te peço perdão quando eu disse que tu não existia. Enfim, né, fiz toda uma oração. E naquele mesmo momento eu disse: eu te entendo, Jesus. E se a partir de agora o Senhor quiser levar o Davi, eu vou entender. Mas se o Senhor quiser deixar o Davi, ele vai ser usado para honra e glória do teu nome. E aí, minha surpresa, grata surpresa, é que quando eu subo a UTI, naquela, né, instantes depois dessa oração, e eu adentro aquele leito, a incubadora do meu filho estava vazia. E aí veio toda aquela dor no meu coração, perdi o sentido das pernas, né? E ao mesmo tempo veio aquele médico que eu chamava ele de Si, porque ele só dizia: se sobreviver, se isso, se aquilo. E ele chega e diz pra mim assim: não sei o que aconteceu com seu filho, mãe, mas ele está ali, esperando pra tu dar de mamar. Uau. Então foi a primeira vez que eu peguei o Davi no colo, pude amamentar ele. E ele fez consultas com o neurologista durante 1 ano, porque precisava, né, saber as sequelas que eram tão certas que ele ia ter. E com 1 aninho, o neurologista me dá alta e diz: o teu filho está em pleno desenvolvimento cognitivo. Ele tá andando, ele tá caminhando, ele começou a falar suas primeiras palavras. E hoje o Davi é um levita, um adorador do Senhor, né? Tem um dom, tem uma voz linda e está servindo ao Senhor numa base missionária. Bênção. E é o Senhor que faz, né? Para que a gente entenda que Ele é o dono da vida, só Ele dá, mesmo. só Ele tira, Aleluia. né? E Ele tem esse poder
de transformar histórias. Uau. Meu Deus, são muitos os testemunhos, né? Muitos. Mas para encerrar, eu falo tanto do Davi, eu quero falar de um testemunho que eu vivi com o Jonas, o meu filho mais novo. O Jonas, quando tinha 1 aninho, meu esposo estava brincando com ele na cama e eu disse assim, cuida que esse menino vai cair, né? Mas depois eu fechei a boca e só escutei o estouro no chão. E o meu marido vem com ele no corredor, branco, assim. Meu marido tinha meses? 1 ano. 1 ano. Ele veio branco, e veio com Jonas, assim, eu nunca tinha visto, porque quando as crianças desmaiam, elas ficam molinhas, assim, né? Ele veio duro, estaqueado, com a boca roxa. Jesus. E eu desesperei, botei ele debaixo da torneira e gritava. Eu fiz tanto fiasco que o vizinho do 4º andar desceu e foi ele que abriu o condomínio pra gente, que já tava tudo fechado, era noite. E eu comecei a gritar, mas quando eu engravidei do Jonas, hoje a gente faz chá de revelação, né? Pro crente isso às vezes é meio frustrado, né? Quando eu descobri a gravidez do Jonas, o pastor Daniel, meu pastor, é um homem de Deus, é um profeta, e ele disse assim, ó, Deus disse que não é pra tu ter medo, que o que tá sendo gerado no teu ventre é um profeta. E eu, pronto, não dá nem pra fazer, né? Chá de revelação, já sabia que era um outro menino. E aí quando o Jonas desmaiou, e que eu vi o meu filho literalmente morto ali, eu comecei a gritar e coloquei a cabeça dele debaixo da torneira e ele não voltava. E eu disse, Senhor Jesus, devolve o meu filho, porque profeta morto não fala. Eita, o senhor... E o guri chorou. Eita, Glória a Deus, né? Então, assim, eu sempre digo pros pais, você tem uma promessa, você tem uma palavra sobre seu filho, então não desanime, não desespere, não importa se ele desviou, se ele tá no mundo, se ele foi passear, né, no mundo, ele vai voltar se ele tem uma promessa. E que a gente pode reivindicar isso diante do Senhor, porque foi Deus que falou, e a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus que nós servimos. Ela pegou pesado, agora não pesou não. Glória a Deus por crente. Tem que se apossar da palavra lançada, menina. Amém. Ô, pastora, me diga uma coisa, qual foi um momento, né? Você que teve tantas histórias, mas já depois de você ter aceitado Jesus, de estar nessa caminhada, teve algum momento muito difícil na sua vida, né, que você olha assim e aquela coisa que você passou, você não quer passar mais nunca, ficou só a história de, meu Deus, outra daquela eu não quero não. Então, eu tive alguns processos durante minha conversão, né? Eu acho que a perda do meu avô foi algo muito dolorido para mim, porque eu nunca tinha perdido ninguém da minha família. O meu avô, ele fazia cumpria o papel de pai, ele era o pai que eu tinha. E quando meu avô morreu, eu era muito apegada a ele, né? Então, assim, eu sentava no colo do meu avô todas as vezes que eu via ele, enchia de beijo, né? Eu era muito apegada, de fato, a ele. E ele teve um infarto. Então, eu falei com ele às 4h e marquei que no outro dia eu ia almoçar com ele. Ele tinha comprado um peixe, foi logo após a Páscoa. E ele disse assim, ele me chamava de cabeluda, e ele disse, cabeluda, tu vem almoçar amanhã, vou vai fazer um peixe. Eu falei, tá, pode fazer, que eu tô indo amanhã almoçar contigo. E ele tinha me convidado, inclusive, para passar aquele fim de semana com ele na praia, mas eu tava assoberbada de coisa de trabalho e eu não fui. Isso é uma das coisas que eu aprendi, essa dura lição, que eu não deixo mais de comemorar e de estar com as pessoas que eu amo, né? Eu levo junto o trabalho, mas eu fico com a pessoa, né? E isso foi uma dor muito grande. Sofri 9 meses de luto do meu avô. Foi difícil esse processo para mim, porque eu também fiquei com aquela dúvida de ter falado tão pouco de Jesus para ele na época, né? Isso já faz muitos anos, isso já faz 15 anos que eu perdi meu avô. Então isso foi algo que eu não gostaria de viver nunca mais na vida, né? Mas a gente sabe que a gente vai perder as pessoas. Mas quando a gente perde alguém que é salvo, a gente tem aquela sensação de que é só até breve. Mas quando eu chorava muito, fazia 9 meses que eu já tinha perdido meu avô e aquela dor não passava, eu não sentia o gosto da comida, era algo assim, não consigo nem explicar. Foi até uma depressão, né, pastora? Eu acredito até que não, mas
era uma dor específica daquele luto, sabe? O luto não passava. E eu lembro que um dia eu chorei muito, falei pro Espírito Santo, falei pra Deus, tira essa dor de mim, eu não aguento mais sofrer por isso, eu não aguento mais ter essa dor, né? E aí eu abri uma palavra, né? Abri a Bíblia, e Deus me deu uma palavra, que todas as almas são minhas. Quando ele disse isso pra mim, eu entendi que Deus tinha o poder de resgatar, ele tem a chave do inferno. A Bíblia não diz isso, mas eu creio num Deus de misericórdia, né? Então, quando ele fala pra mim que todas as almas são dele, eu também aprendi a descansar, né, no Senhor, e aquela dor passou, sabe? Então, isso foi algo que foi bem, bem difícil pra mim. Teve outros episódios, né, também com os meus filhos. Acho que quando nós que somos, né, eu que sou mãe, quem é pai vai entender, o inimigo, quando ele tenta paralisar as nossas vidas, ele muitas vezes tenta tocar na vida dos nossos filhos, né? Mas o Senhor é aquele que dá vitória. Eu tenho provado muito da graça e da misericórdia do Senhor. O Senhor tem me usado, né, me levado a lugares que eu jamais imaginei botar meu pé. Este é um, né? Nem sabia que existia e o Senhor me trouxe aqui. Então, assim, a gente vê o cuidado do Senhor, né? E a palavra que ele lançou há muito tempo na minha vida. Ele disse que eu ia ser usada como uma mulher samaritana, que eu ia entrar em muitos vilarejos. Que eu ia ganhar muitas pessoas, né? Pra ele. Então, é o amor dele que nos cobre, né? E eu sempre digo isso, de mim mesma eu não tenho nada pra dar. Mas é o Cristo que vive em mim. Através dele que a gente pode dar alguma coisa pra alguém, é através dele que a gente pode amar, né? E eu sempre peço pro Senhor, Deus, não deixe eu esquecer de onde o Senhor me tirou, do que o Senhor fez comigo, e que eu possa ser os seus pés aqui na terra, suas mãos aqui na terra, e que eu possa amar como um dia o Senhor me amou. Uau, amém. E vocês estão vivendo uma caravana aí, né, pastora? Isso. Como é que tá esse negócio? Nós viemos de uma jornada missionária, na verdade. Foi uma jornada que saíram 30 mulheres de Recife, e essas mulheres passaram por diversas comunidades, 5 comunidades no sertão nordestino, e terminou com um culto, com um encontro de mulheres na PIB de Petrolina, e o nome do ministério é Mulheres de Visão, que é um braço da Visão Mundial. E é isso, né? Essas mulheres fizeram coisas incríveis e nós testemunhamos os grandes feitos do Senhor ao longo dessa caminhada no sertão. E eu espero que tenha outras jornadas e que nós possamos realmente nos unir, porque as mulheres têm um poder muito grande de transformar. Eu digo assim, as mulheres querem tanto falar sobre feminismo, de empoderamento, pois Deus já deu isso para nós. Deus deu o poder que nós temos que criar e educar a próxima geração. Não tem nada que empodere mais a mulher do que essa tarefa. E ninguém deu mais voz à mulher que o próprio Jesus. É verdade. Né? O próprio Jesus inseriu a mulher na sociedade. Né? E aí vocês já foram em Petrolina? Estão ali por acabou. Venturosa? Eu tô aqui agora terminando a minha agenda. Amanhã eu tenho mais um dia de atividades em Venturosa, em Pedras. E depois eu estou indo embora. Né? Na quarta-feira de manhã, tô retornando pro Rio Grande do Sul. A gente vai ficar triste aqui, mas quem tá lá tá todo doido pra você voltar. O Rio Grande do Sul que passou aí pelas enchentes, a nossa igreja ainda tá lutando muito para ajudar aquele Vocês povo. Foram atingidos? A minha casa não, né? Mas a minha igreja está localizada num bairro, um dos bairros mais atingidos na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E nós estamos aí, buscando semear o amor de Jesus naquele lugar também. Amém. E onde é que as pessoas encontram essas histórias os livros poderosas, eles estão disponíveis no site, né, www.diversãoemletras.com.br, também através do Instagram, @diversãoemletras, no YouTube da Diversão em Letras também tem muitas lives lá com promotores, advogados, professores, psicólogos sobre esse tema e outros. Eu vou deixar o link na nossa descrição. Que bom. E também no meu Instagram pessoal, né, @Tanise Stein, você pode entrar em contato diretamente comigo. Que bênção, pastora. E gostaria que você deixasse
né, uma palavra de esperança para quem está nos assistindo e ficou conosco aqui até o final. E logo após, já pode orar também por todos que Amém. ficaram, né? Crente não passa aqui sem orar, viu? Ô, glória. Tem que orar. Amém. Eu acho que a palavra que eu tenho para dar é que a esperança é Cristo. Onde Jesus entra não existe, né? Não existe trevas que resistam. Aonde a palavra do Senhor entra, vem como uma palavra de libertação. Esse é o Cristo que nós servimos. Então, a minha palavra para quem talvez tenha passado por uma infância difícil, para quem ainda tem um coração cheio de mágoas e de dores, que nós cremos no Jeová Rafá, num Deus que cura. E esse Deus, ele está disponível para todos aqueles que querem. Né? Nós só precisamos convidar ele para entrar no nosso coração e o resto é ele que faz. Então, nós não podemos fazer muitas coisas, mas ele pode todas as coisas. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Aleluia, Senhor, nós te louvamos nessa noite tão preciosa, porque esse encontro certamente já estava agendado por ti. Obrigada, Senhor, porque esse canal, ele também tem conduzido muitas vozes para que muitas pessoas conheçam o teu amor através de diferentes testemunhos. Obrigada pela vida da tua serva, pela disposição do coração dela em te servir e usar esse canal como voz profética, Senhor, para esse Brasil e por que não dizer para o resto do mundo. Senhor, obrigada pela tua fidelidade, pela tua graça sobre nós, pelo teu sangue derramado, pela cruz do Calvário, obrigada, Senhor, Jesus. Porque um dia o Senhor nos encontrou. Deus, um dia o Senhor encontrou aquela mulher samaritana à beira de um poço. Um dia o Senhor encontrou a mim, Deus, lá no Campo da Tuca, numa comunidade do Rio Grande do Sul. Senhor, o Senhor é o Deus que muda histórias. Aleluia. Obrigada, Jesus, porque Tu és o autor da vida. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem a última palavra a nosso respeito. E obrigada, Jesus, porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o coração. E o homem vê a aparência. Senhor, que o Senhor possa olhar para dentro do nosso coração, que o Senhor possa nos corrigir, que o Senhor possa nos moldar conforme o teu desejo, que o Senhor possa ser o oleiro, Senhor, sobre nós e que nós sejamos apenas barro na mão do oleiro. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Eu quero agradecer, Senhor, por essa equipe que está aqui nos bastidores, pela vida do pastor Marcelo e sua esposa, que se dispuseram em nos trazer aqui, Senhor, e que tem nos servido, que tem nos constrangido com o amor deles por nós. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade. E a minha oração é que o teu amor, Senhor, cubra essa cidade, cubra esse sertão do Brasil, Senhor, amém. E que através da vida destes teus servos que aqui estão, Senhor, o teu amor possa ser divulgado, Senhor, amém. Por todo esse sertão, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Tanise, por sua disponibilidade de ter estado aqui conosco, ter compartilhado, né? Aí um pouco da sua história. Eu sei que tem muito mais testemunho, né? É uma jornada com Cristo, cheio de milagres diários, aleluia. Né? Então, muito obrigada por ter vindo de tão longe, né? Não só de Porto Alegre, mas de uma cidade ali vizinha para estar aqui conosco, amém. Compartilhando e que, de fato, o Senhor te leve muito mais longe, que tua história seja... Né, entre muitos lares que precisam, tantas mulheres precisam de libertação, quantas mulheres aprisionadas, né, nas dores do passado, quantas mulheres aprisionadas, né, nos abusos que ainda, infelizmente, acontecem diariamente e que eu acredito piamente exatamente nisso que você fala, a verdade liberta. Amém. Né, o conhecimento liberta, a palavra de Deus, quando chega, nos liberta. Aleluia. E nós estamos aqui para levar esse conhecimento, levar essa palavra, né, que pelo simples fato da pessoa ter um acesso, pode mudar completamente a sua jornada. Glória a Deus. Então, muito obrigada por compartilhar seu coração, sua vida aqui conosco. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo tanto o Instagram da pastora, bem como, né, o site que ela citou aqui, para que você possa encontrar, inclusive aquele da bailarina, você trouxe mais? Não. Só trouxe um?
Verdade, essa coleção aqui já é presente. Todos os livros que eu trouxe na viagem já foram vendidos. Ô, Mas em Dom. setembro tá vindo um grande amigo meu do Sul e vai trazer aqui pra Venturosa Tá alguns bom. exemplares. Então, quem Porque quiser. me mandaram né, mensagem querendo. então, para setembro já dá para reservar. Pronto. Aí Então, pode ser feito o pedido pelo site Pelo antes, site, mas né? a gente já tá aí em agosto, falta pouquinho, né? Então dá para esperar mais um mêsinho. então, meninas daí da Ebenezer, não tem livro. Então tá bom, pastora, Deus te abençoe Amém, muito mais. querida, muito obrigada. Viu? Vocês também. Que o Amém. Senhor venha te levar para lugares ainda mais altos. Amém. Amém. Meus irmãos, que vocês tenham sido muito abençoados com essa história, porque foi tremenda, não foi? Meu Deus, como a gente chorou naquele dia, né? Ouvindo a palavra da pastora, o testemunho dela, né? Muitas pessoas da nossa igreja receberam cura interior, porque é isso que Deus faz, né? Deus nos cura para que nós possamos curar outros. Mulheres né? curadas curam. É isso mesmo. Então, é um transbordo, literalmente, né? E você que ficou aqui conosco, né, até o final, tenho certeza que Deus falou muito contigo nesse episódio. Então, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e comentar aqui nesse vídeo em alguma minutagem aí, em algum momento em que o Senhor falou contigo, em que você foi tocado, seja assistindo no celular, na sala, no hospital, seja onde for, ouvindo, né, mesmo pelo Spotify, muita gente nos ouvindo aí nas viagens. Que Deus te abençoe e te guarde, e te livre sempre. E como vocês já sabem, né? Até lá vista.